Vamos lá, diz a palavra do Senhor: porque Deus não nos tem dado, isso não é de Deus, hein? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Como é triste ver um crente acovardado. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas diga com força, de poder. Mas vem também com amor e vem com moderação. Vamos ouvir. Temos o espírito de poder. Oremos a Deus. Senhor Jesus, que privilégio tu me dás esta noite, em vida. Esse é um privilégio dos privilégios, ser o porta-voz e o mensageiro de uma palavra que foi inspirada pelos céus e que foi escrita pelo Espírito Santo usando mãos e mentes humanas. Esta palavra é o pão da vida, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então Deus me dá o grande privilégio, e eu me sinto feliz por isso, de poder estar no altar para servir a noiva de Cristo, conforme disse Cantares: a mais formosa és tu, a mais bela, a igreja de Jesus, a tua amada, Senhor. Então inspira-me, Pai, não permitas que os irmãos e as irmãs que aqui estão ou participam do culto pela internet, que eles não olhem em Miguel Ângelo, que não queiram sequer reconhecer algum bem na minha carne, mas que todos vejam Jesus, e que todos ouçam a voz do próprio Deus, em o nome de Jesus Cristo, Pai. E o povo do Senhor diga amém, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, a igreja mais formosa. Eu gosto do cantar de Salomão. Ele diz: ó formosa minha. A igreja é vista com olhos preciosos de Deus. Aqueles são o selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Não é raro vermos cristãos cheios de medo. Não é incomum vermos crentes em Jesus Cristo vivendo acovardados, ou mesmo oprimidos por pensamentos negativos, ou então vendo eleitos de Deus que vivem sempre de uma fé alheia. Isso é tradição no meio do povo evangélico. Pastor, ore por mim. E às vezes a pessoa se habitua a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, ela nunca exercita a sua autoridade, ela vive de uma fé alheia. Então, hoje, todos nós sabemos que, por não se usar a fé, e por se viver cheio de medo e de temores e acovardados e oprimidos, muitos cristãos, muitos, eu disse muitos, se conformam, desculpe a expressão, não saia da igreja, ouça o que o Espírito diz, muitos se conformam em ser apenas saco de pancada da vida. Aceitam viver derrotados. E você sabe que isto não é bom para o Evangelho. Eu posso lhe dizer que isto às vezes até é vergonha para o Evangelho. Uma vida sempre medíocre, frágil, sem forma, sem direção, isso não é bom. Então, por que a pessoa não vive a autoridade que Deus lhe deu? Porque não tem revelação. A falta de revelação sobre a autoridade de Jesus e a autoridade que nós temos por meio dele, a falta desta revelação é que leva as pessoas a viverem
acovardadas e cheias de medo quanto ao futuro. Então, esta noite, nós precisamos de abordar alguns aspectos sobre a autoridade. O primeiro deles, a autoridade espiritual da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de um contexto de santuário, de templo. Estou falando do corpo de Cristo. E ao corpo de Cristo, Deus deu uma fonte poderosa e inesgotável de autoridade. Veja como é que ele disse em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Se nós acreditamos de que Ele é o Senhor, que Ele está na igreja, que há um trono erigido, então nós temos que acreditar que toda a autoridade que a igreja precisa, ela está na pessoa amada de Jesus. É uma autoridade absoluta, não sobrou para ninguém. Ninguém nesta terra pode estar ao nível de Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é Rei de reis, é Senhor de senhores, e que Ele é Rei sobre todos. Ele é Deus sobre anjos, sobre homens, sobre os bons, sobre os maus, e que diante dele todo joelho terá que se curvar e reconhecer o senhorio de Cristo. Diga amém por isso. Todo joelho. A Bíblia diz todo joelho. Todo joelho tem que se dobrar. E no livro de Hebreus 13, capítulo 1, versículos 3 e 4, a palavra mostra esta autoridade. Diz: Ele é o resplendor da glória, ela é a expressão exata do seu ser, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Eu estou falando de Jesus. Eu amo este Deus da Bíblia Sagrada, porque para mim, à luz da Bíblia, Ele é o único Deus. Nós não podemos abrir brecha no nosso coração de poder imaginar que Maomé é Deus. Maomé nunca disse que era Deus. Ele disse que era um profeta iluminado e que ouviu uma voz e ficou por aí. Você não pode dar brecha e achar que um santo da idolatria da igreja romana tem o mesmo poder de Deus. Não tem. E quizás Maria, ela não é a rainha dos céus, ela nunca disse que era rei, que era Deus, que era deusa. Os homens criaram desta forma. A minha Bíblia não diz isto. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que Ele é Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E que toda autoridade lhe pertence. E Ele sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. Esta palavra não é para estar numa prateleira em casa. Esta palavra não é para estar no porta-luvas do seu carro. Essa palavra não é para estar escondida em alguma bolsa que você tem vergonha, esconde dentro do terno para que ninguém saiba que você é de Jesus. Você é de Jesus. Você é luz, você é sal. Quando a igreja não estiver mais aqui nesta terra, esta terra não prestará para nada, porque vai lhe faltar o sal e a luz. Haverá apenas trevas e dor e luto e sofrimento. Eu amo a palavra. Você ama a palavra? Você tem que amar a palavra. Então ele diz que Ele sustenta todas as coisas com esta palavra. Não tenha medo disto. Não tenha medo, porque eu sei que muita gente, eu vou confiar na minha família, e você deve confiar, eu vou confiar nos meus amigos, na minha conta bancária, mas ouça, até a família pode falhar. Os amigos podem falhar. Os céus e a terra vão passar. Mas a Bíblia diz que esta palavra não passará. Nem um til. Você sabe o que é um til no hebraico? É o menor símbolo do hebraico, um til e um j. Ele diz: a menor coisa desta palavra não passará. Confie nela.
Porque se os seus amigos lhe traírem, Deus não lhe trairá. Se a sua família lhe abandonar, Deus nunca lhe abandonará. Eu creio na palavra. Ele sustenta, diga sustenta. Eu sou sustentado por esta palavra. Ai de mim se eu não cresço nessa palavra. Oh, e se eu não a pregasse? Porque a Bíblia diz que quando nós não pregamos, as pedras clamam. Esta palavra é viva, diga é viva. Diga é verdadeira. Ela tem autoridade. Então nós estamos falando de Jesus como fiel e verdadeiro, como ressurreto. Os anjos o adoram, os demônios tremem diante dele. E você sabe, nós temos que acreditar neste Senhor da igreja. Pastor, mas às vezes nós somos intimidados pelos dardos. Eu expliquei isso aqui domingo à noite. Pelos dardos, pelas ciladas malignas. Olha só o que Paulo disse aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, 8, 9 e 10 diz: então será de fato revelado o iníquo. Eu disse iníquo, o mal, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios, poder com sinais e prodígios, poder de sinais e prodígios, mas da mentira. E diz que é com engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11. É por este motivo, diz a palavra do Senhor, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Amado, nós não damos crédito à mentira. Eu me recuso peremptoriamente a acreditar que fora desta palavra há verdade. Eu sempre digo, está na Bíblia, eu creio. Aqui está a verdade. Pastor, mas eu estou aqui doente. Ouça, habitue-se a tratar a doença como uma mentira. Diga, isto é uma mentira. Eu tenho uma doença que é uma mentira. Por que, apóstolo? Porque a verdade diz que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Não há doença no teu corpo. Diga, eu creio nisso. E você sabe por que estamos dizendo isso? Porque a palavra diz. Então, quem dá crédito à mentira vai achar sempre de que Satanás, que o demônio, porque você está dando crédito à mentira. Nós somos ovelhas, nós não damos crédito à mentira, porque a Bíblia diz que se você conhecer a verdade te libertará, especialmente livres dessas amarras que tantas vezes vêm à nossa mente. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, domingo passado, eu recebi muitas mensagens do WhatsApp, muita gente dizendo, glória a Deus, mas você não sabe como é que eu estive aqui em cima deste púlpito. Passaram na minha mente 1 milhão de pensamentos. Até que o Senhor me disse, tudo isso que você está pensando é mentira, a minha igreja está perfeita. Não é você que tem o domínio sobre a igreja é minha. Sou eu que sustento a igreja. Então, se não tiver palavra, não tem eletricidade, o Espírito fala de outra forma. Jesus é absoluto. 1 Coríntios 15, 27 diz, porque todas as coisas sujeitou. Esta palavra é muito forte. Sujeitou, já aconteceu. Pretérito, perfeito, passado. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluiu aquele que ele lhe subordinou. Então, diz que todas as coisas estão sujeitas. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ainda bem que o cabeça da igreja deste ministério não é o apóstolo, porque isto tudo fracassaria. Ele é o cabeça da igreja. Em Efésios 2,6 diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Esta é a nossa posição espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja tem o mesmo nível de autoridade que Jesus teve.
A igreja é representante legal daquele que é o cabeça, Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado com esse assunto de igreja. Porque olha, em Mateus 16, 18 disse: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Amados, a igreja só tem um dono, só tem um Senhor, só tem um cabeça. A igreja não tem várias cabeças, a igreja não é um monstro. E eu vou lhe dizer, há 37 anos e meio que eu luto para que a igreja entenda que igreja é uma só. Às vezes o diabo levanta um esperto que diz: não, este grupo aqui é meu, eu uso a igreja, mas este grupo é meu. Não, a igreja é do Senhor. Foi Ele que comprou com o seu sangue. Aqui não tem o grupo do João, do Antônio, da Maria, do Miguel. Não tem isto aqui. A Bíblia diz que não há divisão que possa sustentar na obra do Senhor. Que nós temos que lutar pela unidade de Cristo. E a minha luta é essa: não vou permitir igrejas dentro da Cristo Vive. Desista quem assim pensar, porque divisão é coisa do maligno. Casa dividida não subsiste ou não? Não subsiste. Andarão dois juntos se não houver acordo? Não. A igreja só é igreja realmente quando ela está unida. Por isso que eu estou pedindo a todos a concordância com o altar, e tem que ser desta forma. Nós não podemos estar aqui na luta, na batalha da fé, e tanta gente com ensaios nos dias dos cultos. Não pode mais. O Espírito Santo me disse: Miguel, eu vou lhe dizer isto sério, ou você administra a minha igreja, ou eu lhe retiro daqui para a eternidade. Eu não quero morrer com 63 anos. Eu tenho uma longa jornada. Eu vou obedecer a Deus. Eu estou cuidando de cada departamento da igreja. Eu estou chamando aqui na frente. Eu estou cuidando. No próximo domingo nós vamos orar pelos intercessores. Doutora Dalva Bernardo, minha colega, amiga e advogada. Todos os intercessores aqui na igreja estarão aqui na frente para receberem a oração da igreja e do apóstolo. Vamos unir a igreja. O diabo sempre encontrou uma brecha entre nós. Sempre tem um linguarudo, sempre tem uma pessoa que quer, que diz, que faz, que acontece. Igreja é uma. Igreja é uma. Igreja é uma. Então nós podemos agir em nome de Jesus Cristo. Olha o que ele diz, Efésios 3:20, diz: ora, aquele que é poderoso. Você crê que ele é poderoso? Ou ele é mais ou menos? E você tem medo do pena verde? E acha que tem um pata rachada que domina a tua casa, a tua família, os teus empreendimentos, que o diabo tem feito uma obra na minha vida. Não tem feito. Maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está neste mundo. Você é assim que deve crer. Ora, aquele que é poderoso para fazer, diga com fé, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu, eu digo outra vez comigo, conforme o seu, então nós temos isto, e ele disse, o seu poder que opera em nós. Então diga, o poder de Deus opera na minha vida, opera na minha vida. Diga mais uma vez com alegria, diga, o poder de Deus opera na minha vida. Olha, o irmão do estado do seu lado e na tua vida também. Na tua vida também. Glória a Deus. Pastor, então por que as igrejas falham tanto em exercer esta autoridade? Primeiro, falta fé no que Deus já revelou. Efésios 1:19 diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Eu creio nisto aqui. Há 37 anos que eu sou pastor, 37 anos e meio, 40 anos de pregador. Durante todos esses anos eu ouvi gente dizendo: vou acabar com a tua raça, vou acabar com esta igreja. Eu ouvi pessoas lutando contra a graça de Deus no mundo inteiro. Ninguém prevaleceu.
Em novembro se levantou um homem em São Paulo e fez uma mensagem dizendo: Cristo vive, igreja ou seita? E malhou nesta igreja, malhou na graça de Deus e falou coisas horríveis do apóstolo da igreja. Isso está na internet, não estou criando, não é mentira, está na internet. Quando se posta alguma coisa na nossa igreja, aparece, porque ele fala Cristo vive, aparece em primeiro lugar. Eu disse: Deus, eu não aceito que um homem que não nos conheça minta tanto e tenha gente postando lá dizendo dedinho para cima, é isso mesmo, dando like, não sei o que é, mas concordo com vocês. Não temos espírito de divisão na igreja. Dando like, muitas mãozinhas se levantando. Eu disse: Deus, tens que fazer justiça, porque isto é um nome que eu batalho para construir esta credibilidade há 30 anos. E veio um homem dizendo que ligou para cá e que um diácono que apresenta rádio e televisão. Ninguém apresenta rádio e televisão, é o apóstolo que apresenta, e a esposa do apóstolo. E alguns bispos. Não, porque ligou e eles disseram: joga fora a Bíblia. Algum dia nós dissemos: eu sou o único pastor que carrego Bíblia para todo lugar, irmão. E quando chegou na fevereiro ou março, eu estava muito inquieto com esse homem, porque falou do nosso ministério, não falou Miguel Anjo, porque eu sou pó, eu não tenho nada de especial, mas estava falando de Jesus, o ressuscitado, atacando a graça de Deus. Quando foi agora, abrimos a internet, que eu estava comentando, e diz lá: pastor fulano de tal morreu. E eu disse: graças a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai. Morreu. Entende, Jaci? Morreu. Graças a Deus. Descansou no Senhor, descansou das obras da fofoca. E eu tenho a certeza que no enterro dele tinha 2 caixões. Um grande, com Bet 85, e um pequenino de 20 centímetros. E quando o seu padre abriu, tinha uma língua lá dentro. Misericórdia. Então, a falta de fé no que Deus já revelou. Segundo, a falta de unidade do corpo de Cristo. Mateus 18, 19 diz: em verdade vos digo, 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida. Quer dizer que é preciso haver unidade no corpo. Então nós não vamos mais permitir o grupo do pastor fulano de tal, o grupo da irmã fulano. Não vamos, amado. Isto é a forma do inimigo criar ciladas na igreja. A igreja de Jesus, a igreja está unida. E também a falta de amor, porque em Efésios 3,19 diz: conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Então a falta de amor gera o quê? Egoísmo. Então quando a igreja não tem revelação, quando falta unidade, quando há egoísmo, a autoridade de Deus não se manifesta. Em segundo lugar, a autoridade dos cristãos. Amado, nós somos embaixadores do reino, nós temos uma vida fundamentada na palavra, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos uma consciência limpa diante de Deus, logo, nós somos autoridades espirituais. Temos autoridade para corrigir o irmão em pecado. Olha o que diz Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma contigo 1 ou 2 pessoas, para do depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Versículo 17. Se ele não atender, diz a igreja. E se recusar a ouvir, também a igreja consideram como um gentio e publicano. Então, todas as pessoas que traírem este ministério, eu vou falar publicamente. É para as pessoas saberem, às vezes nós aplaudimos coisas que não são para aplaudir. Nós temos que ter este cuidado, que o inimigo encontra as brechas. Ele é sujo, ele é ordinário, ele sabe onde entra, ele sabe onde está a fraqueza das pessoas. Então nós temos autoridade para corrigir o irmão. Em segundo lugar, nós temos autoridade sobre aqueles que estão fora do Evangelho. O testemunho de uma vida santa e honesta tem autoridade perante os de fora.
Filipenses 2,15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, para você resplandecer como luzeiros do mundo. Então você tem autoridade sobre as pessoas do mundo. Deixa eu lhe contar um testemunho. Eu tenho feito prevenção de problemas cardíacos, enfim, estou cuidando da minha vida. Eu quero viver muito e bem, ser muito feliz, então tenho cuidado do meu corpo. E todas as vezes que eu entrava numa academia dedicada a isso, de prevenção de doenças, tinha um senhor que descobriu que eu era de Luanda, que eu nasci em Luanda. Ele todo dia vinha e dizia assim: Luanda é Umbanda. E eu estava fazendo bicicleta e dizia: esse senhor está com idade muito avançada, algum problema, alguma coisa que ele bebeu. Todo dia ele: Luanda é Umbanda, Luanda. Até que um dia ele veio, no meio de um grupo de pessoas, ele falou: esse senhor aqui é de Luanda, é Umbanda. E eu falei: vá-te retro, Satanás. Ele disse: o que quer dizer isso? Eu disse: afasta-te de mim, Satanás. Ele disse: oh, aleluia. Eu falei: o senhor nunca mais vai dizer Luanda é Umbanda, porque eu não sou Umbanda, eu sou um filho de Deus, eu sou um pregador da palavra, eu sou um mensageiro de Deus, eu tenho o que você não tem. E passou. Ele ficou muito envergonhado, vermelho, mudou de cor 4 vezes. Quando chegamos agora no sábado, ele falou: oi, eu assisti o seu programa, o senhor fala muito bem. Eu disse: agora o senhor entende por que eu disse vá-te retro, Satanás? Ele disse: eu ainda não entendo bem essa palavra, mas eu entendi que eu tenho que me calar. Eu disse: glória a Deus. Nós temos autoridade sobre essas situações. Terceiro, nós temos autoridade sobre todos os males. Você sabe por quê? Porque 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus. Eu quero que você encha o seu pulmão, puxe o seu diafragma e diga: eu sou de Deus. E diga: eu venci os falsos profetas. Agora com energia, com energia. E aquele maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. É maior. É maior. Por isso em 1 João disse, 5,18 disse: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. É a Bíblia que está dizendo isto. Pastor, o senhor tem medo de bala, tem medo de ameaça, tem medo de intimidação? Nunca tive medo de nada nem de ninguém. Eu sei quem me guarda. A Bíblia diz: contra nós não vale encantamento. Ele me cerca por detrás, por diante, por cima. Eu creio nisso. Pastor, mas às vezes é meio fantasioso. O senhor crê por trás, por cima, de lado? Eu creio. Eu fui feito para crer, você foi feito para crer. Então diz que aquele que é nascido de Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Então esta noite nós vamos exercer a autoridade da palavra. Porque eu pedi a Deus 2 palavras proféticas para o encerramento desta noite. E o Senhor me disse, primeiramente, Isaías 43, as primeiras coisas, desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. E de repente, eu agi. E elas se cumpriram. Por causa desta palavra. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pelo poder desta palavra. Ele diz que de repente, você pode ter entrado aqui esta noite carregando um fardo cheio de problemas, cheio de angústias, problemas de família, de saúde. Você sabe que Deus tem um de repente? Eu hoje estava gravando televisão e eu disse aos telespectadores, eu me lembro disso, como é que foi. 1 minuto mudou a minha vida. Eu estava numa viatura militar, de repente uma batida, uma explosão, 1 minuto mudou a minha vida. 7 fraturas na perna esquerda, direita, bacia, cóccix, braço, rosto desfigurado. Mudou a minha vida em 1 minuto, 1 segundo. E lá estava eu desenganado naquela cama daquele hospital, gangrena, dores e injeções dramáticas.
produtos químicos, fiquei dependente de cheirar tanta coisa de hospital, tanta petidina, sossegon, sossega-leão, tudo, morfinas. As pessoas se viciam dentro e tornam-se viciadas dentro de um hospital. Se não tem dor, finge que tem dor para tomar injeção. Até que o enfermeiro já põe a injeção em cima e diz: aplica você. Era dramático o momento, mas assim como naquela noite, 3:30 da manhã, aquela explosão que está dentro da minha mente, e quando eu acordei, estava totalmente quebrado, destruído. 1 segundo mudou a minha vida. E naquele hospital, ainda me lembro como se fosse agora, quando aquela senhora entrou, aquele anjo de Deus, com uma bolsa de palha, correu todas as camas daquele grande CTI e parou diante de mim. E disse: jovem, por que você está a chorar? Eu disse: por quê? Estou aqui há tanto tempo e eu sou o único religioso da minha família. Os meus irmãos vão para a praia e eu estou aqui apodrecido, morrendo. O médico falou que vai amputar uma perna. E Deus usou aquele anjo e disse: não, eu te escolhi. Você vai ser um pregador que vai pregar a palavra de Deus à volta do mundo. Neste momento estamos em vários países e a palavra está correndo. Ela não está algemada. E eu sei que aquilo foi na véspera da amputação da perna. E ela disse: não, você não será amputado. Eu disse: mas o cheiro é fétido, por favor, vá embora. Eu quero morrer, eu já pedi ao médico para parar o meu coração. Ela disse: não, o que cheira mal não é o teu corpo, é a tua alma, é o teu espírito que está morto em pecados e delitos. E eu me recordo que ela abriu aquela palavra, tirou daquela bolsa e mandou-me abrir em Jó 19:25. Eu não sabia o que era. Eu conhecia o missal, eu conhecia tudo que diz respeito à Igreja Católica, mas eu não conhecia a Bíblia Sagrada, a palavra das palavras. Mas quando eu abri lá em Jó, que em português é Job 19:25, eu disse: porque eu sei que o meu Redentor vive. Esta palavra entrou no meu coração e de repente, esta palavra agiu e tudo se cumpriu na minha vida. Então esta noite nós vamos orar, porque eu acredito que você está ouvindo não a voz de um homem. Você está ouvindo a voz de Deus há cerca de 40 minutos. E Ele está lhe dizendo: você tem autoridade, você tem autoridade, você tem autoridade. E Ele disse: eu fiz ouvir a minha voz, e agora de repente eu vou agir. Agora vamos para a prática. Agora vamos ver Deus cumprir a sua palavra. Você crê nisto? Você acredita que Deus vai cumprir? Mas eu tenho mais uma palavra para você. O livro de Reis, 2 de Reis 2,14, faz um teste de uma profecia. E ele diz: tomou o manto de Elias, deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram, uma para um lado e uma para o outro lado, e Eliseu passou. E eu disse: Deus, o porquê esta palavra? E Deus disse: eu vou abrir um caminho para muitas pessoas. Eu vou abrir um caminho novo na tua vida. Eu vou agir e de repente alguma coisa surpreendente vai chegar à tua vida. Diz que as águas se abriram e se dividiram. Esta noite Deus está abrindo. Deus é fiel. Vai abrir um caminho, vai abrir uma porta, vai abrir uma oportunidade. Ele diz: de repente, aleluia, de repente eu agi. E esta noite Deus, nesse de repente, Ele vai agir. Ele vai agir na tua saúde, na tua família, nos teus sonhos, nos teus empreendimentos. Esta palavra vai agir. Então, se você tem fé e sabe que o altar santifica, saia do seu lugar. É tempo de ministração, para que todos vejamos de repente as águas se abrirem de um lado e de outro e você passar. Você vai entrar em alguma grande conquista esta noite. Venha com fé. Venha estar junto do altar. É preciso que você manifeste a sua fé. Não tenha vergonha, não tenha receio. Esta é a noite de busca. Esta é a noite de o agir repentino de Deus. Basta que você use a sua fé. Você não vai usar fé alheia. Você não vai usar a minha fé.
você não vai usar a fé de ninguém, você vai usar a sua fé. E pense numa coisa, Deus disse, de repente eu agi. Olha o que Deus vai surpreender gente esta noite. Talvez muitos tenham entrado aqui dizendo, mas é totalmente impossível. Deixa o povo caminhar até aqui. Abram aqui as portas, por favor. Venham mais junto do altar. Eu quero você junto de mim no altar. Diz que Deus tem um de repente. Eu acredito nisto. Gente, eu acredito nisso. Talvez até agora tenhamos visto muitas dificuldades, muitas barreiras, muitas portas, muitas águas. Mas Deus disse, de repente eu vou agir. As águas se abriram para um lado, se abriram para o outro, e Eliseu passou. O Senhor está abrindo uma porta para você. Se você puder chegar um pouquinho mais à frente, tem muito espaço. Quanto mais você se aproximar deste santuário, deste altar, mais a sua vida será santificada pelo altar. Eu tenho ensinado isto à igreja, o altar santifica. Não é o altar de pedra, é a presença de Deus neste lugar. Nós somos um povo místico, nós acreditamos no sobrenatural. Não precisamos de ver nada. Já assim, não precisamos de ver nada. O nosso espírito está dizendo ao Espírito de Deus, sim, sim, eu creio, eu creio, eu creio. Vamos arrumar a igreja, venha cá à frente, venha com fé. Traga o seu marido, traga a sua esposa, traga os seus dramas, os seus problemas. Vamos lá, nós temos 2 assuntos para ver Deus. Primeiro, o agir repentino de Deus. Agir e aconteceu. Como é que Deus age? Crendo, usando a fé. A sua fé, não a fé alheia, a sua fé. Diz que Deus de repente age. Eu não contava, eu estava lá morrendo em cima da cama do hospital, apodrecendo em vida, e de repente mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Aleluia. E depois ele disse, as águas se abriram para um lado, para o outro, e Eliseu passou. Ou seja, Deus está abrindo um caminho. Deus está abrindo um caminho. O que era impossível se tornará possível. Aleluia. Nós vamos, enquanto se aproxima a igreja, nós vamos cantar um hino lindo que temos cantado ultimamente. Diz, eu vi milagre acontecer. Eu vi milagre acontecer. Eu vi milagre. Você tem que ver milagre acontecer. Diz que Deus age de repente. Deus age quando a fé se move. Deus age quando você começa a dizer aí no seu lugar, sim Deus eu creio, sim Deus eu creio. Eu creio Deus, eu creio, eu tenho esta autoridade. De repente eu agi. De repente eu agi. Aleluia. Aleluia. Se você puder não ficar de cabeça baixa, nem mãos para baixo, ponha as suas mãos assim, amado. Esta é a atitude de quem quer receber. Aleluia. Vamos cantar com a bispa fino. Aleluia. Sim, sim, o teu amor. Sim, cante com fé. Vamos lá, igreja. o teu amor. As mãos estendidas, é a atitude de fé. Ninguém baixa a cabeça deste altar. O Senhor está esperando a tua fé. O Senhor está esperando a tua fé. Só isso que Ele quer ver. Aleluia. É isso que Ele está esperando. É a nossa fé, pastora Rosa. Marlene, é a nossa fé que Ele está esperando. É a nossa fé. Milagre acontecer. Eu vi sinais no céu, teu livramento me alcançou. Minha sorte. A minha sorte mudou. Mudou. Eu vi teu Por causa desta palavra. Aleluia. Olha a palavra, olha a palavra. Aleluia. Possível aconteceu. Bateu na minha porta. Já bateu na tua porta. Aleluia. Ninguém acreditou. Oh, não desistir. Nós não vamos desistir nunca. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a minha alegria vai chegar agora. chegou. O de repente de Deus. O de repente de Deus. O nosso Deus é fiel. Aleluia.
Cante alto, igreja. Vamos lá. E não nos deixará. Nunca, nunca nos deixará. Nunca nos deixará. O nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. E não nos deixará só. É a hora de Deus. Nosso Deus É fiel. Ele surpreende. e não nos deixará. Aleluia. Só. Oh, eu creio nisto. O nosso Deus é fiel. Vamos, igreja, cante bem alto. Não nos deixará Tocando baixinho, bispo. Chegou o momento, amado. Desde esta madrugada que o Espírito me dizia: Miguel, de repente eu vou agir. Eu vou abrir a água de um lado, vou abrir do outro, e este povo vai passar. Deus está abrindo as águas, o impedimento. Ele diz: sai para lá, sai para cá. Eliseu, passa. Você vai passar. Senhor Jesus, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. É agora, Deus. É agora. É o tudo ou nada. É agora que queremos ver esta mudança, este divisor de águas. É o momento, é o momento. Senhor, tu diz em tua palavra que de repente tu ages. Agi de repente e elas se cumpriram. Senhor, cumpra agora na vida daqueles que têm fé, estão agora movidos pela fé. Mostra, Senhor, estenda a tua mão, estenda a tua mão, estenda a tua mão. Amado, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Vai, agora, é o agir de Deus, é o repente de Deus, é o de repente de Deus. Ele está agindo. O Senhor está abrindo agora a água. O Senhor está abrindo as águas de um lado, do outro. Ele está abrindo um caminho. Ele está abrindo a carreira. Ele está abrindo um negócio. Ele está abrindo uma promoção. Ele está abrindo a realização dos teus sonhos. Água para lá, água para cá. E Eliseu passou. Mas o milagre é de Deus. O milagre de Deus. Vamos lá, igreja. Vamos lá. O Senhor está abrindo as águas. O Senhor está abrindo as águas, está dizendo: água para lá, e eu vou passar. Você vai passar, mas você tem que mover a sua fé. Eu quero ouvir todos movendo a sua fé. Eu quero ouvir todos usando a sua confissão. Deus já agiu em algumas pessoas esta noite. De repente de Deus, olha, tu não sabes. Ele já agiu, ele já agiu, ele já agiu. Ele está agindo em alguns, ele já cumpriu. Ele está agora vendo se você está realmente na fé. Se você está realmente na fé. É a hora da fé, é a hora da palavra. De repente você achava que vinha apenas a um culto e Deus tinha provisão. Deus tinha um milagre para a tua vida. Deus tinha milagre para a minha vida. Deus tinha milagre para a nossa vida. Aleluia. De repente, Senhor, age sobre o coral, Senhor. Age sobre os cantores da igreja, Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Eu estou vendo alguns irmãos calados. Não estão acreditando em nada nem em ninguém. Não estão usando a Bíblia Sagrada. Está esperando a minha fé alheia. Não pode. Agora, Senhor, age agora. Senhor, age agora. Senhor, age agora. Agora é o de repente de Deus. Agora é o de repente de Deus. Com a autoridade da igreja, com a autoridade da palavra, com a autoridade da nossa confissão. Agora, em nome de Jesus. Aquilo que você veio buscar, você vai receber. Essa porta que você veio bater já se abriu. O que você veio pedir, Deus já te deu. É o agir de Deus. É o agir de Deus. Você que está participando pela internet, no satélite. É o agir de Deus na sua vida. Nós estamos aqui todos movidos pela fé, pela profecia, pela palavra, pela autoridade da palavra. A igreja tem autoridade, está exercendo autoridade. A igreja está exercendo autoridade. A igreja está exercendo autoridade.
sobre todo o mal, sobre todo o mal, agindo. Deus disse: de repente eu vou agir. Ele afastou as águas de um lado para o outro, e Eliseu passou. Eliseu passou. Você está passando. O Senhor abriu essas águas para a tua vida. O Senhor abriu essas águas para a tua vida. Surpreenda-se, porque Deus vai fazer mais do que você pediu ou que você pensou, segundo o poder que opera na tua vida. Eu tenho que dar um tempo para você entender e absorver esta verdade. De um lado as águas, do outro lado Ele abriu o caminho. Você que está em busca de uma carreira, você que tem uma necessidade de um emprego, saiba, Deus já abriu a água de um lado, já abriu do outro, e você está passando tal qual Eliseu passou. Quem afastou as águas foi Deus. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. Foi Jesus. De repente Ele agiu. Oh, aqueles homens eram cegos, e Ele de repente lhe deu as vistas. Aqueles homens eram leprosos, e Ele de repente os curou. Aqueles homens eram paralíticos, e Ele de repente os curou. Um segundo é quanto Deus precisa para você manifestar a sua fé. Um segundo de manifestação de fé, e Deus cura. Aleluia. E Deus cura. É tudo que Ele espera esta noite. Ele quer um ouvido de ovelha e uma boca que confesse. Ele quer um ouvido de ovelha e uma boca que confesse. Um segundo e tudo muda. Ele é fiel. Nós temos uma âncora segura e firme, que é esta palavra, que tudo é sustentado por essa palavra. Senhor, visita a igreja sobrenaturalmente. Visita a igreja sobrenaturalmente, Pai. Visita a igreja sobrenaturalmente. Aleluia. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. As águas estão se abrindo para a direita, para a esquerda. Eliseu está passando, você está passando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. De repente eu agi. Eu estou crendo nisso. Eu estou dando um tempo para que todos absorvam esta promessa. Aleluia. Para que todos absorvam esta promessa. É grande, é grande. A promessa é grande. É poderoso o que Deus quer fazer conosco. Esta igreja tem que ver os céus se abrirem. Cada um terá que ver os céus se abrirem. Os céus se abrirem. As águas se abrirem. Eu creio. Só falta a fé. É o mover da fé. Em um segundo e tudo muda. Um segundo e tudo muda. Porque é Deus que está agindo. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é Rei de reis. Ele é Senhor de senhores. Muda a tua vida. Está mudando agora. Ele faz infinitamente mais. Ele faz infinitamente mais. Nós estamos aqui sustentados pela palavra. E agora é o texto da profecia. O Senhor está honrando o texto da profecia. A profecia diz que de repente, eu creio. Eu creio. Aleluia. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus está abrindo águas. Está abrindo um caminho. Está abrindo um emprego. Está abrindo a compra da casa própria. A volta da família. A restauração dos teus valores. Da tua identidade verdadeira. Ele está fazendo.
Ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele sempre quis uma igreja que acreditasse nisto. O Senhor sempre quis uma igreja que confiasse nele, que acreditasse nesta palavra, que não duvidasse, que não tivesse lógica, que não questionasse. Jovem, é o teu futuro que está aqui em jogo esta noite. É o resto da tua vida. Ancião, não é tarde. Não importa os cabelos brancos, não é tarde. Não é tarde para começar tudo de novo. Não é tarde. Aleluia. De repente eu agi, e elas se cumpriram. Ou eu começo a ver, pipocando aqui e ali a fé. Eu começo a ver você confessando, abrindo a boca, e o Senhor operando repentinamente. Repentinamente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, move o teu Espírito. Faz com que muitos esta noite também sejam movidos pelos dons do Espírito Santo. Que muitos comecem agora a falar em línguas espirituais. E você fala em línguas espirituais. Que você manifeste o poder de Deus na tua vida. Fale em línguas, fale em línguas. Você tem o dom, você tem o dom, você tem o dom do Espírito Santo. Você tem, fale. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. É através do Evangelho, é através da palavra. Você tem os dons do Espírito Santo. Você pode falar em línguas. Você pode. Você pode ter esta experiência, esta manifestação. Oh Deus, Senhor dos senhores, Rei de reis, nós decidimos, Senhor, crer profunda e totalmente em Ti, Senhor. Não vamos deixar nem a lógica, nenhuma brecha no nosso coração, nenhuma brecha. Hoje é o crer ou não crer, amado. Ou você crê ou você não crê, Pai. Aleluia. Há um divisor de águas. Diz que as águas se abriram para um lado, se abriram para o outro, e Eliseu passou. Eliseu passou. Você está passando também. Você está passando. As águas se abriram. As águas se abriram. Você vai ver amanhã, depois, durante o resto da semana. Você vai receber telefonemas, você vai receber propostas. Você vai ver Deus agir. Deus mudando diagnósticos médicos. Deus dando justiça na tua vida, vitória na tua vida. Você vai ver isso acontecer. Porque ele disse que abriu as águas e que Eliseu passou. Como Eliseu poderia abrir águas? Ele não tinha poder para abrir as águas. Deus tem poder para abrir as águas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, passamos 15 minutos confessando a palavra. E agora nós vamos fazer o que sempre o cristão verdadeiro faz. Sabe o que é? Agradecer a Deus pela vitória. Celebrar a Deus pela vitória. Tenha coragem de acreditar. Isto é fé. Senhor, eu te dou graças, eu te louvo pela vitória, pela porta que se abriu, pela cura que se manifestou, pela situação resolvida, pelo caso de justiça vencido, pela porta de emprego. Eu celebro a minha vitória. Eu te dou graças, Senhor. Eu te dou louvores, ó Pai, porque tu já bateste o martelo. Tu já bateste o martelo, já se fez justiça. Parecia que estava demorando, mas não demora. Chegou a hora de Deus. Chegou a hora de Deus.
É agora, eu tudo ou nada, amado. Celebra a tua vitória. Senhor, eu te louvo. Eu te engrandeço de todo o meu coração. Tu és o mais belo entre todos, Pai. Tu és o Rei de reis, o Senhor de senhores. Aleluia. Eu quero te louvar pela vitória em todas as áreas da minha vida, da vida dos membros desta igreja, Pai. Na área financeira, celebra a sua vitória. Celebra a sua vitória. Na área da família, na área de saúde, começa a celebrar a sua vitória. Na cura divina, família, causas da justiça, libertação de vícios. Deus faz o solitário viver em família. Aleluia. Celebre, louve a Deus, agradeça a Deus. Tenha coragem e a fé de dizer: Senhor, obrigado, eu venci. Tu agiste, mudaram as coisas. Tu abriste as águas para um lado, para o outro, e eu passei. Celebra a tua vitória. Celebra a tua vitória. Não há hipótese de ser contrário. Celebra a tua vitória. Está debaixo dos teus pés. Todo o poder contrário está debaixo dos teus pés, diz a Bíblia Sagrada. Você não está aqui por conhecimento empírico. Você está aqui por fé. Por fé. Deus levante um exército de mulheres nesta igreja. Deus levanta um exército de jovens poderosos, que não se deixam arrastar pelo mal, nem ouvem outra voz a não ser a voz de Deus. Obrigado, Jesus. Agradeça a Deus. Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor. Eu quero que o meu coração te engrandeça, Pai. Eu quero que o meu coração seja totalmente limpo e puro. Os meus olhos, a minha mente, a minha vida, Senhor, para que tu possas agir através da minha vida. Aleluia. Eu te louvo, eu te engrandeço pela vitória, Pai. Pela vitória. Por tudo que eu vim pedir esta noite, Senhor, eu te louvo. Por todas as portas que eu bati, eu te louvo porque elas se abriram. Pelo que eu te pedi, Senhor, tu já me deste, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E nós vamos terminar cantando um hino alegre, feliz. Agradeço, Pai, por que lembrar de mim. Pelo teu favor. Glória a Deus. Que me faz crescer. Glória a Deus. Vivo pela fé. E não vacilo. Não vacilo, não. Eu não paro, não desisto. Glória a Deus. Vamos lá, igreja. Todo mundo feliz e dizendo: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé. É a fé. Não vacilamos, não. Aleluia. Você mudou a minha história. Eu ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. e o levantar. Isso, igreja. Minhas Mãos é pra dizer que te pertenço. Deus que no deserto não me deixou morrer, me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu
vencer, não só no mundo, não. Não. A glória, Igreja, vamos lá. força, E o poder a Deus levantar. das minhas mãos é pra dizer E eu pertenço a honra. a glória, a força, E o louvor a Deus levantar. das minhas As mãos é pra dizer eu pertenço. Glória a Deus. A bispo vai dar a bênção final. Quem tiver que voltar a casa, já são 9h20. Quem quiser ficar mais um pouquinho, pode ficar. Por favor, bispo. Levante as suas mãos onde você está. Obrigada, Senhor, porque Tu tens nos dado o espírito de poder, Senhor. E é nesse espírito que saímos daqui nesta noite para conquistar, Senhor. Nós não nos amedrontamos, Senhor, contra nada neste mundo, porque quando Tu ages na nossa vida, ninguém pode impedir, Pai. Senhor, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz, Senhor. Livra-nos de todos os males, Senhor. Nós cremos na Tua proteção e saímos daqui para vencer, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Saia daqui com o Teu milagre. Deus é maravilhoso e é poderoso. Eu recebo em nome de Jesus.